Diretamente aqui da edição 2011 da Transpúblico para o canal do ônibus, vamos conversar agora sobre o sistema financeiro. Como é que é a relação do sistema financeiro, dos operadores financeiros com esse mercado? Para isso, conto com a gentil presença de um especialista nessa área, que é o Rui Verdasca. Ele que é gerente de nichos, de transportes de passageiros, e fala em nome de uma empresa que dispensa maiores apresentações, que é o Banco Itaú, especificamente do segmento Itaú Empresas. E o Rui aqui nos bastidores me dava uma pequena aula junto com sua equipe que está aqui sobre quais são os produtos que o Itaú oferece nas mais diferentes áreas de atuação. No crédito, nas facilidades, justamente para atender os operadores do sistema de transporte, né? Até na ponta, até no usuário final, no bilhete. Ele vai dar mais detalhes para a gente vai bater um papo bacana aqui para entender isso. Tudo bem, Rui? Tudo bem, é um prazer recebê-los, é um prazer estar aqui na Transpúblico. Conta para a gente, Rui. A gente tem algumas linhas de atuação, né? Vocês me contavam o que o Itaú está trazendo justamente de produtos para facilitar a vida dos operadores do sistema, né? E também depois falando um pouquinho do segmento crédito. Conta pra gente quais são os produtos. Então, basicamente, a gente divide os produtos em duas modalidades, a modalidade de crédito e a modalidade de prestação de serviços no conceito Cash Management. Quando a gente fala da modalidade de crédito, a gente é hoje um dos grandes players de mercado. Nós temos hoje todo e qualquer produto de empréstimo e financiamento com forte ênfase para as operações de Finame, que representam hoje mais ou menos 90% dos volumes de financiamento de ônibus dentro do sistema financeiro brasileiro. Tá? Nós temos todos os produtos no conceito de caixa da empresa, ou seja, capital de giro, conta garantida, caixa reserva, ou seja, todos os produtos que uma empresa necessita para trabalhar o seu balanço, para trabalhar o conceito de caixa, o Itaú coloca à sua disposição. No que diz respeito a Cash Management, nós temos hoje aí alguns produtos bastante interessantes e que hoje, nesse momento, só o Itaú possui, que é o conceito do tratamento eletrônico do Vale Transporte. Nós sabemos muito bem que os operadores nas cidades eles estão cada vez mais se eletronizando, cada vez mais entrando com o conceito do VT, que é o Vale Transporte. Tá? Então o Itaú ele trabalha muito bem esse produto de uma forma absolutamente eletrônica. Hoje, uma empresa que adere ao Vale Transporte, ela pode fazer isso totalmente via internet, ou seja, o empregador que quer dar o Vale Transporte para o seu funcionário, ele entra no site do Itaú ou no site da operadora, ele compra, ele adquire esse Vale Transporte, ele paga, faz a quitação desse Vale Transporte também via internet. Nós disponibilizamos esse Vale Transporte, seja para o operador, seja na agência mais próxima. Essa já é uma operação que funciona no Rio de Janeiro em caráter experimental e agora nós vamos expandir para todas as principais capitais brasileiras. Ou seja, a comodidade de estar prestando um serviço para o operador hoje é bastante grande. Cada vez mais nós vamos trabalhar no conceito eletrônico. O que nós trabalhamos é, empresário, você não precisa sair da sua mesa, da sua empresa para adquirir o Vale Transporte para o teu funcionário. Basta entrar no site do Itaú e fazer essa operação, adquirir esses Vale Transportes. Muito interessante, como ele disse, é um produto novo para o mercado, né? Uma solução nova, específica, até porque é uma tendência para o mercado. E acho que aí vale muito o fato de vocês poderem se valer da capilaridade que o Itaú tem, da presença do Itaú, né? Que é muito forte no país, e também da marca, que é absolutamente emblemática e remete confiança, remete tudo aquilo que tem por trás dessa tradição do Itaú Unibanco. Falando um pouquinho mais de crédito, né? Você me explicava das características, né? Primeiro que a gente vai ter um cenário, né, se desenhando, a gente estamos ouvindo as palavras do ministro aqui na Transpúblico 2011, a gente tem um cenário, pelo menos teorizado, muito positivo, onde um volume de negócios muito grande tende a acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho das operações de crédito do Banco Itaú para esse segmento e das facilidades, de repente, se existe um atendimento especial, comitês para facilitar a agilidade no processo, aquilo que a gente falava nos bastidores. Ok. Então vamos lá, crédito é sempre um assunto difícil, né? Não é um assunto muito simples. Eu costumo dizer que no banco a gente vende o produto mais fácil de ser vendido e mais difícil de ser operado. Eu vendo dinheiro. A realidade é essa, tá? Então o que nós criamos ao longo do tempo? Para atender especificamente o setor de transporte de passageiros, nós criamos dentro da diretoria de crédito do Itaú uma área específica para atender esse segmento. E por que nós criamos isso? Por uma razão muito simples.
Analisar o crédito de uma empresa hoje de transporte urbano de passageiros não é algo trivial. Eu não posso me ater exclusivamente ao número frio do balanço. Se eu fizer isso, eu não vou dar muito crédito, não daria talvez 10 ou 20% do volume de crédito que eu dou hoje, tá? Então hoje, nós temos uma área específica de crédito composta por um gerente sênior, 3 decisores sênior e mais 4 ou 5 pessoas que analisam exclusivamente o crédito para a empresa de transporte de passageiros. Essa equipe ela vai em loco fazer as visitas aos clientes, ela vai avaliar os números que lhes foram apresentados, ela vai verificar as condições da frota, é algo extremamente importante hoje. Tá? Nós temos comitês específicos para atender e para analisar crédito dessas empresas. Com isso eu consigo o quê? Eu consigo conhecer melhor o setor, eu consigo conhecer melhor as necessidades e as demandas desse setor, eu consigo acompanhar de perto toda a mudança que esse setor e a realidade que você bem colocou, com tantos investimentos que vão aí pela frente. Acabei de escutar ali na abertura do seminário, do Negromonte, que é o nosso ministro das cidades, que só o PAC 2 vai reservar 30 bilhões para a mobilidade urbana do Brasil. Então veja bem, conceder 30 bilhões não é algo trivial. Então a nossa área de crédito ela se propõe a quê? A ser ágil, a analisar corretamente e a conceder o crédito da melhor forma possível. Tá? Com isso a gente consegue agilidade e consegue hoje ser conhecido no mercado como um grande benchmark nesse setor. Por falar em benchmark, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem um papel interessante, voltando justamente no assunto anterior, saindo um pouquinho do crédito, voltando nas soluções que a gente pode apresentar para o mercado. O Rio de Janeiro, como é que funcionou essa relação e o que a gente traz do Rio de Janeiro e o Itaú tenta expandir para o restante do país? Como é que foi essa história? O Rio de Janeiro, ele na verdade foi o começo de tudo para nós. Essa história e esse relacionamento começou ainda lá no Unibanco, um pouco antes da fusão. O Unibanco já tem uma experiência no setor e já tem um relacionamento de 10 anos com a FETransport. A gente tem contrato de exclusividade e agora está sendo renovado. Tá? Então tudo aquilo que hoje o Itaú, enquanto banco, enquanto o maior banco privado brasileiro, consegue disponibilizar para esse setor, grande parte disso foi o aprendizado que ao longo dos anos nós obtivemos junto com todo o sistema da FETransport. Então hoje eu costumo dizer o seguinte, a FETransport foi o grande aprendizado para nós, aprendeu a FETransport e agora a gente passa a levar isso para todas as cidades. Então hoje a gente divide esse cenário em dois. O primeiro, a gente está avaliando todas as cidades que serão sede da Copa, as 12 cidades, e até porque elas receberão um grande volume dos investimentos do PAC. E numa segunda etapa a gente começa a avaliar toda a cidade que tem a população acima de 300 mil habitantes. Esse vai ser a nossa meta, vai ser o nosso grande foco nos próximos 2, 3 anos. É levar a experiência que se tem de produtos e que se colocou e que se adquiriu ao longo do tempo com a FETransport, levar essa experiência para as demais cidades, algumas inclusive nós já temos experiência, como Belo Horizonte, como Curitiba e como Porto Alegre, e depois levar isso para todo o contingente de mais de 140, 150 cidades, não me lembro o número exato, que tem população acima de 300 mil habitantes. Por que 300 mil habitantes? Porque a gente entende, junto com a NTU, que é um grande parceiro nosso também, nós entendemos que essas cidades, com o tempo, fatalmente terão processos de IVT, terão processos mais modernos de mobilidade. Então é isso que nós estamos nos propondo. Foi criada então aí uma espécie de nota de corte. A partir dos 300 mil habitantes, ela já passa para uma outra visão, para um outro patamar. Para a gente fechar nosso bate-papo aqui, a gente está falando da Transpúblico, né? Evidentemente estamos conversando com o segmento, né, bem representado aqui pelos grandes players, pelo segmento de transporte público. É um setor estratégico para o banco? A parte de tudo isso que foi falado, do cenário nacional, de tudo que está acontecendo em nível Brasil, e a gente sabe que o Itaú é um interlocutor quando a gente fala de mercado financeiro, quando a gente fala de crédito, quando a gente fala de soluções, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, o Itaú é um dos pilares da economia brasileira, seguramente, no sistema financeiro. Queria que você falasse se é realmente estratégico para o banco esse setor, o setor de transportes, especificamente transportes de passageiros. Estratégico não, ele é absolutamente estratégico. Tá? Nós estamos falando hoje do maior banco nacional e do nono maior banco do mundo em valor de mercado, números recentes. Tá? Quando a gente fala do setor de passageiros, por que ele é estratégico? Porque ele é um setor que ele movimenta grande parte dos recursos de investimento a nível de PAC.
Hoje é um setor que temos mais de 20 e poucas mil empresas, clientes, estou falando de transporte de passageiros. É um setor que a gente contemplou numa área específica de nichos de mercado. Nós lá no Itaú, nós criamos uma área de nichos de mercado, onde a gente mapeou grande parte do PIB brasileiro, criamos alguns nichos de mercado e um deles é o nicho de transporte de passageiros. Por que isso? Porque ao criar um nicho de transporte de passageiros, eu crio expertise, eu conheço o mercado, eu faço a minha estratégia setorial chegar adequadamente aos mais de 6 mil gerentes PJ que estão aí na ponta. Estamos falando de um banco que tem 2 milhões de CNPJs na base, estamos falando de um banco que tem 6 mil gerentes PJ na frente, na linha de frente. Se nós não tivermos uma área como nicho de mercado, pensando estrategicamente, eu não consigo fazer o recado chegar lá. Então, respondendo resumidamente a tua pergunta, transporte de passageiros é uma área estratégica, vital para o negócio do Itaú. É uma área que a gente acredita, que a gente aposta muito, que a gente tem um bom volume de recursos investidos e com certeza vai ser uma volumetria muito maior ao longo dos próximos 3, 4 anos. Sempre pensando em relacionamento, né? Com certeza, o relacionamento é absolutamente fundamental. Não adianta eu ter produto, não adianta eu ter taxa, não adianta eu ter processo se eu não tiver relacionamento. Eu costumo dizer o seguinte, o grande elo de ligação é o meu gerente que está lá na ponta. Ele é o principal elo, é esse cara que eu quero treinar, é esse cara que tem que atender e ele é o grande elo de ligação entre o meu cliente e o Banco Itaú. Sem ele, eu diria para você que tudo do que a gente, ou muito do que a gente faz hoje seria bastante difícil. Até porque, né, Rui, esse cara, esse profissional que está lá na ponta, que tem o termômetro, é ele que conhece a minha empresa, que conhece a empresa do meu vizinho e é ele que sabe exatamente qual que é a melhor solução que me atende e até que ponto, se for uma situação de crédito, vai ser um crédito responsável, um crédito que vai me ajudar a fomentar meu negócio. Acho que é por aí, né? É bem isso mesmo, ele é o principal elo de ligação, aí ele compete trazer a necessidade, aí ele compete conhecer o cliente, aí ele compete falar para o banco o que esse cliente precisa. Claro, tudo dentro de uma estratégia setorial que é definida pela nossa área. Então nós definimos as políticas setoriais e aí ele compete implementá-las e apresentá-las ao nosso cliente da melhor forma possível. Então é o seguinte, procure o seu gerente no Itaú Empresas e se quiser falar especificamente sobre o segmento esse nicho, né, que o Itaú assim o define, esse nicho de transporte de passageiros, vem bater um papo com o Rui, com o Luciano, com toda a equipe que está aqui na Transpúblico, também pode encontrar através dos canais do Itaú, para poder justamente estreitar essa relação. Queria te agradecer bastante, agradecer toda a tua equipe que está aqui nos bastidores e que deu uma aula para a gente aqui de como bem atender no setor financeiro os clientes. Muito obrigado, viu, Rui? Obrigado, sucesso para vocês. Você continua acompanhando o Transpúblico 2011. Vamos girar, vamos conhecer outros estandes e outros players desse importante evento do mercado. Continua acompanhando.